Meu nome é Esperança. E hoje, aos 78 anos, preciso contar uma história que carrego há décadas no peito. Uma história que começou com sangue e terminou com um amor que ninguém acreditava ser possível. Se você está me ouvindo agora, saiba que não é por acaso. Talvez você também precise acreditar que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, quando tudo parece perdido, algo extraordinário pode nascer. Era março de 2010, quando minha neta Camila, de apenas 28 anos, quase perdeu a vida de uma forma que ainda me faz tremer só de lembrar. Imagine a cena. Uma mulher jovem, recém-divorciada, após descobrir que o marido advogado a traía com a secretária há 2 anos, voltando para casa depois de assinar os últimos papéis que encerravam 8 anos de casamento. O apartamento luxuoso na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que antes abrigava risos e sonhos, agora ecoava apenas o som dos saltos altos dela, caminhando sozinha pelos corredores vazios. Camila havia perdido 17 quilos nos últimos 3 meses. Não conseguia comer, não conseguia dormir direito e, principalmente, não conseguia entender como havia sido tão cega para não perceber as mentiras que ouviu durante anos. Naquela tarde fatídica, ela decidiu tomar um banho para tentar lavar toda aquela dor que parecia grudar na sua pele como uma segunda camada. A água quente escorria pelo seu rosto magro enquanto ela chorava mais uma vez, perguntando-se se algum dia conseguiria confiar novamente em alguém. Foi quando saiu do banheiro, ainda envolvida na toalha, que sua vida mudou completamente. O cheiro chegou primeiro, um odor doce e enjoativo que ela não conseguia identificar. Depois veio o som, um barulho estranho, como se algo estivesse se arrastando pelo chão da cozinha. Camila desceu as escadas devagar, o coração disparando sem entender por quê. Quando chegou à porta da cozinha, o que ela viu a fez soltar um grito que os vizinhos ouviram 3 apartamentos de distância. Uma jiboia de quase 2 metros estava enroscada na geladeira, e espalhado pelo chão havia algo que parecia ser restos de... Não, eu não consigo nem falar o que era sem que meu estômago se revirar até hoje. O animal havia entrado pelo duto de ventilação que estava quebrado há semanas e aparentemente havia trazido consigo os restos da sua última refeição. Camila recuou tão rapidamente que tropeçou na própria toalha e caiu, batendo a cabeça na quina da mesa da sala. O sangue começou a escorrer pela sua testa enquanto ela tentava rastejar para longe daquela visão horrorosa. Foi nesse momento de puro desespero que ela ouviu uma batida forte na porta. Do lado de fora, uma voz masculina gritava: "Senhora, a senhora está bem? Ouvi um grito!" Camila tentou responder, mas sua voz saía apenas como um sussurro rouco. Estava em estado de choque, tremendo descontroladamente, com sangue escorrendo pelo rosto e usando apenas uma toalha que mal a cobria. A voz, do lado de fora, insistiu: "Vou chamar a polícia se a senhora não responder." Foi então que Camila conseguiu gritar de volta: "Por favor, entre! A porta está aberta! Tem uma cobra gigante na cozinha!" O som de chaves sendo mexidas rapidamente encheu o silêncio, e segundos depois um homem apareceu na sala, parando imediatamente ao ver Camila no chão, ferida e quase nua. Este homem era Ricardo, de 35 anos, técnico em refrigeração que estava fazendo um serviço no prédio ao lado, quando ouviu o grito. Sem hesitar, ele tirou a própria camisa de trabalho e a entregou para Camila se cobrir. Depois correu até a cozinha para avaliar a situação. O que ele viu lá fez até mesmo um homem acostumado com situações difíceis engolir seco. Mas Ricardo não era qualquer pessoa. Ele havia crescido no interior de Minas Gerais, onde lidar com cobras era parte da rotina. "Dona, fique aí e não se mexa", ele disse com uma firmeza que acalmou Camila instantaneamente. "Vou resolver isso. Rapidamente." Ricardo voltou para a cozinha e Camila podia ouvir barulhos, movimentos, até que finalmente ele apareceu carregando um saco grande. "Pronto, acabou. A bicha estava só procurando um lugar fresco para descansar. Já levei ela para bem longe daqui." Mas a verdadeira surpresa veio depois. Ricardo olhou para o ferimento na testa de Camila e, sem pedir permissão, foi até a geladeira, pegou gelo e um pano limpo. "Deixa eu ver essa batida", ele disse, se aproximando com uma delicadeza que ela nunca havia experimentado.
Enquanto ele limpava cuidadosamente o sangue, Camila não conseguia parar de olhar para aquele homem desconhecido que havia aparecido como um anjo em seu momento de maior desespero. Ricardo não era bonito no sentido convencional. Tinha mãos calejadas pelo trabalho pesado, uma cicatriz pequena no queixo e usava roupas simples de mecânico. Mas havia algo em seus olhos, uma bondade genuína que Camila não via há anos. Quando ele terminou de cuidar do ferimento, ela percebeu que pela primeira vez em meses não estava pensando na traição do ex-marido. "Obrigada", ela sussurrou, ainda tremendo. "Você salvou minha vida." Ricardo sorriu, um sorriso tímido, mas caloroso. "Imagina, dona, qualquer pessoa faria o mesmo." Mas Camila sabia que isso não era verdade. O ex-marido, por exemplo, provavelmente teria chamado uma empresa especializada e ficado esperando no carro. Naquela tarde, algo começou a nascer entre duas pessoas, que não poderiam ser mais diferentes. Ela, uma publicitária formada na PUC, filha de família tradicional carioca. Ele, um técnico autodidata que havia aprendido o ofício com o pai e sustentava a mãe doente em uma comunidade na Zona Norte. Mas o destino tem dessas ironias cruéis. Às vezes ele precisa quase nos matar para nos mostrar o que realmente vale a pena na vida. Gratidão pelo que ele havia feito era algo mais profundo, mais perturbador. Pela primeira vez em anos, ela se pegava pensando em um homem sem que isso viesse acompanhado de dor ou desconfiança. Ricardo havia deixado seu cartão de visita, dizendo que se ela precisasse de qualquer reparo no apartamento, era só ligar. "Não cobre de uma vizinha que passou por um susto desses", ele disse antes de ir embora. O que Camila não sabia era que Ricardo também não estava conseguindo dormir direito. Ele, que sempre foi um homem prático, focado apenas no trabalho e em cuidar da mãe, se viu pensando naquela mulher ferida que encontrou no chão. Não era só a beleza dela que o impressionou. Era a vulnerabilidade, a forma como ela o olhou quando ele cuidou do ferimento, como se ele fosse a primeira pessoa em muito tempo a tratá-la com verdadeira gentileza. 3 dias depois, Camila inventou um problema no ar-condicionado. Era mentira. O aparelho funcionava perfeitamente. Mas ela precisava ver Ricardo novamente, nem que fosse para entender o que estava acontecendo com ela. Quando ele chegou, carregando sua caixa de ferramentas e vestindo o mesmo tipo de roupa simples de trabalho, Camila sentiu o coração acelerar de uma forma que a assustou. "Então, onde está o problema?" Ricardo perguntou, já se dirigindo para o aparelho da sala. Camila o acompanhou, inventando sintomas inexistentes. "Às vezes faz um barulho estranho", mentiu. "E ontem pareceu que não. Estava gelando direito." Ricardo começou a examinar o equipamento com a mesma seriedade que dedicava a qualquer trabalho, testando botões e verificando conexões. Foram 45 minutos de uma dança silenciosa. Camila inventando novos problemas cada vez que ele parecia concluir que estava tudo normal, e Ricardo pacientemente checando cada detalhe, mesmo começando a suspeitar que não havia nada errado. Finalmente, ele se virou para ela com um meio sorriso. "Dona Camila, esse ar-condicionado está funcionando perfeitamente, melhor que muito aparelho novo que já vi." O silêncio que se instalou entre eles foi diferente, carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Camila sentiu o rosto corar ao perceber que havia sido descoberta na mentira. Desculpa, é que eu queria te ver de novo." A confissão saiu de forma tão direta que até ela mesma se assustou. Ricardo ficou parado, a caixa de ferramentas ainda na mão, processando o que acabara de ouvir. "Dona, a senhora tem certeza do que está falando?" Ele perguntou baixinho. "Eu sou um técnico. A senhora é uma mulher educada, bonita, mora num apartamento como este." A voz dele carregava uma insegurança que tocou Camila profundamente. Ela se aproximou, parando bem na frente dele, forçando-o a olhar em seus olhos. "Ricardo, eu passei os últimos 8 anos casada com um homem que tinha tudo o que a sociedade considera importante: diploma, dinheiro, família, tradicional, carro importado. E sabe o que ele me deu? Humilhação, traição e a sensação de que eu não valia nada." Camila sentiu os olhos marejarem, mas continuou. "Em 15 minutos, você me tratou com mais carinho e respeito do que ele em 8 anos."
Ricardo colocou a caixa de ferramentas no chão lentamente, como se estivesse tentando ganhar tempo para processar tudo aquilo. Dona Camila, a senhora está fragilizada por causa do divórcio. Não é hora de tomar decisões assim. Mas, mesmo dizendo isso, ele não conseguiu se afastar quando ela deu mais um passo em sua direção. Você acha que eu não sei o que estou sentindo? Ela perguntou, a voz mais firme agora. Tenho 28 anos, Ricardo. Já sofri o suficiente para saber reconhecer quando alguém é genuíno. Ela estendeu a mão, tocando levemente o braço dele. Quando você cuidou do meu ferimento, suas mãos tremiam. Por quê? Ricardo engoliu seco. A proximidade dela estava mexendo com ele de uma forma que não conseguia controlar. Porque eu fiquei com medo de machucá-la mais ainda, admitiu. E porque fazia muito tempo que eu não via alguém tão perdida quanto eu me sinto às vezes. A conversa que se seguiu durou horas. Sentados no sofá da sala, com uma distância respeitosa entre eles, Ricardo contou sobre sua vida. Como havia perdido o pai aos 16 anos e precisou largar os estudos para sustentar a família. Como aprendeu o ofício de refrigeração trabalhando 12 horas por dia. Todos os dias, como nunca teve tempo para namoros sérios porque toda a energia estava voltada para cuidar da mãe que desenvolvia diabetes e precisava de medicamentos caros. Camila, por sua vez, falou sobre a pressão constante de corresponder às expectativas da família rica. Como conheceu o ex-marido na faculdade e se casou mais por conveniência social do que por amor verdadeiro. Como descobriu a traição por acaso quando achou mensagens no celular dele e como isso destruiu sua autoestima de uma forma que ela ainda estava tentando reconstruir. Sabe o que é mais triste, Ricardo? Ela disse, olhando pela janela para o mar que se estendia além dos prédios. Eu nunca me senti tão viva quanto naquela tarde quando você apareceu. Era como se eu estivesse dormindo há anos e finalmente acordasse. Ricardo a olhou de forma intensa, lutando contra algo que crescia dentro dele. Dona Camila, eu não posso oferecer nada do que a senhora está acostumada. Moro num apartamento pequeno em Madureira, trabalho com as mãos, não tenho curso superior. As pessoas vão julgar a senhora. E se eu não me importar com o que as pessoas vão falar? Ela perguntou, se virando para encará-lo. E se eu disser que prefiro uma vida simples com alguém verdadeiro do que uma vida luxuosa com alguém falso? O que aconteceu a seguir mudou tudo. Ricardo se levantou abruptamente, como se estivesse fugindo de algo que o assustava. Eu preciso ir, disse, pegando rapidamente a caixa de ferramentas. A senhora está confundindo gratidão com outras coisas. Mas antes que conseguisse sair, Camila se levantou também e segurou o braço dele. Ricardo, olha para mim, ela pediu. Quando ele relutantemente a encarou, ela viu nos olhos dele o mesmo medo que sentia. O medo de se entregar a algo que poderia dar muito certo ou destruir tudo. Você também está sentindo, não está? A resposta veio não em palavras, mas na forma como ele deixou a caixa cair novamente no chão e como suas mãos tremeram quando tocaram o rosto de Camila. Eu não deveria, ele sussurrou. Isso vai dar problema para nós dois. Já estou destruída mesmo, ela respondeu, sorrindo pela primeira vez em meses. O que é que eu tenho a perder? Alguma desculpa profissional. Verificar se o duto de ventilação estava bem vedado, testar se todos os aparelhos funcionavam corretamente, consertar uma torneira que gotejava. Camila fingia acreditar nessas desculpas, e ele fingia que realmente estava ali apenas a trabalho. A verdade era que ambos estavam desesperados por companhia, mas cada um carregava medos diferentes. Camila temia se entregar novamente e descobrir que havia se enganado mais uma vez sobre o caráter de um homem. Ricardo temia que ela acordasse um dia e percebesse que estava se relacionando com alguém muito abaixo do seu padrão social. Esses medos criavam uma tensão constante entre eles, que ao mesmo tempo os atraía e os fazia recuar. Foi durante uma dessas visitas técnicas que aconteceu algo que mudaria tudo entre eles. Camila estava organizando os papéis do divórcio quando começou a chorar descontroladamente. Não era apenas tristeza, era uma mistura explosiva de raiva, humilhação e alívio que ela havia guardado por meses. Ricardo, que estava trocando um filtro na cozinha, ouviu os soluços e correu para a sala. Dona Camila, o que foi? Ele perguntou, genuinamente preocupado. Ela estava sentada no chão,
cercada por documentos, com o rosto nas mãos. Acabei de receber os papéis finais, ela conseguiu dizer entre lágrimas. 8 anos da minha vida resumidos em algumas folhas carimbadas. E sabe o que dói mais? É que eu me sinto aliviada. Como eu posso me sentir? Aliviada por ter perdido tudo? Ricardo se ajoelhou ao lado dela, recolhendo cuidadosamente os papéis espalhados. Talvez porque a senhora não perdeu tudo, ele disse baixinho. Talvez tenha se livrado do que estava impedindo de ser feliz de verdade. Camila olhou para ele através das lágrimas, vendo naquele homem simples uma sabedoria que muitos com diploma nunca desenvolveriam. Ricardo, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Ela disse, enxugando os olhos. Por que você nunca casou? Um homem como você, trabalhador, dedicado. Ele hesitou antes de responder, como sempre fazia quando a conversa se tornava pessoal. Porque eu nunca encontrei alguém que quisesse a vida que eu posso oferecer, admitiu. As mulheres da minha classe querem alguém com mais ambição, mais dinheiro. As mulheres de classe mais alta, bem, nem olham para alguém como eu. E se eu olhasse? Camila perguntou com uma coragem que ela mesma não sabia de onde vinha. E se eu dissesse que quero conhecer essa vida que você pode oferecer? Ricardo ficou paralisado. Era a primeira vez que ela falava de forma tão direta sobre a possibilidade de um relacionamento entre eles. Dona Camila, a senhora não faz ideia do que está falando, ele respondeu, mas sua voz carregava mais desejo do que protesto. Eu moro numa kitnet de 30 metros quadrados. Acordo às 5 da manhã todos os dias. Meu programa de fim de semana é visitar minha mãe no hospital público. Eu não tenho carro, não frequento restaurantes chiques. Nunca saí do estado do Rio de Janeiro. E você acha que isso me importa? Ela perguntou, se aproximando mais dele. Ricardo, eu passei 8 anos frequentando restaurantes chiques com um homem que me desprezava. Acordava todos os dias numa casa linda, ao lado de alguém que me traía. Você acha que eu ligo para essas coisas superficiais? O que aconteceu depois foi inevitável. Ricardo tentou se levantar, tentou manter a distância profissional que havia estabelecido entre eles, mas Camila segurou sua mão. Fica, ela pediu. Pelo menos hoje fica comigo. Eu não aguento mais ficar sozinha com esses pensamentos. Eles passaram a tarde inteira conversando no sofá, dividindo medos, sonhos e histórias que nunca haviam contado para ninguém. Ricardo falou sobre como se sentia inadequado em qualquer ambiente que não fosse o trabalho, como havia desistido de sonhar com uma família própria porque achava que nunca conseguiria sustentar uma. Camila contou sobre a pressão constante de ser perfeita, sobre como havia perdido sua identidade, tentando ser a esposa ideal para alguém que nem a respeitava. Sabe o que é engraçado, Ricardo? Ela disse quando o sol começou a se pôr. Eu me formei em publicidade, trabalho criando campanhas que vendem sonhos para as pessoas, mas eu mesma nunca soube o que realmente queria da vida, até agora. Ela o olhou diretamente nos olhos. Agora eu sei que quero. Alguém que me olhe como você olha. Como eu olho? Ele perguntou genuinamente confuso. Como se eu fosse preciosa, ela respondeu. Como se eu importasse de verdade. Naquela noite, Ricardo não foi embora no horário habitual. Eles pediram comida chinesa, algo que ele nunca havia experimentado, e comeram sentados no chão da sala, conversando sobre tudo e sobre nada. Foi a primeira vez em meses que Camila riu de verdade, e a primeira vez na vida que Ricardo se sentiu completamente à vontade na presença de uma mulher. Quando finalmente chegou a hora dele ir embora, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais estranhos, unidos apenas por uma circunstância dramática. Eram duas pessoas que haviam encontrado uma no outro algo que pensavam ser impossível, a possibilidade de serem amadas exatamente como eram. Ricardo, Camila disse quando ele já estava na porta. Amanhã é sábado. Você gostaria de me levar para conhecer sua mãe? A pergunta o pegou completamente desprevenido. A senhora tem certeza? O hospital é público, fica numa área meio complicada da cidade? Camila sorriu. Tenho certeza. Quero conhecer a mulher que criou um homem como você. E assim, sem fanfarra ou grandes declarações, eles deram o primeiro passo oficial em direção a algo que ambos sabiam ser perigoso, mas que nenhum dos dois tinha mais força para resistir. Olha, se você está aí me escutando até agora, sinal de que está.
entendendo que às vezes o amor aparece nos lugares mais inesperados. Se inscreve no canal para não perder o resto dessa história, porque o que está por vir vai mostrar que o amor verdadeiro precisa passar por provas que testam até onde estamos dispostos a ir por alguém. E me conta nos comentários, você já viveu uma situação onde teve que escolher entre o que as pessoas esperavam de você e o que seu coração realmente queria? Estou curiosa para saber suas histórias. Com Camila mais nervosa do que havia estado até mesmo no dia do seu casamento. Ela trocou de roupa 3 vezes, tentando encontrar algo que fosse elegante o suficiente para mostrar respeito, mas não tão luxuoso que parecesse estar fazendo exibição. Finalmente, escolheu uma blusa simples e uma calça jeans, roupas que não usava há anos, mas que a faziam se sentir mais próxima da pessoa que estava se tornando. Ricardo chegou pontualmente às 2 da tarde, dirigindo um Gol branco de 10 anos que ele mesmo mantinha funcionando. Quando Camila entrou no carro, sentiu um cheiro misturado de produtos de limpeza automotiva e do perfume barato que ele usava. Era um universo completamente diferente do BMW do ex-marido, mas estranhamente ela se sentiu mais segura ali do que havia se sentido em qualquer carro nos últimos anos. A viagem até o Hospital Geral de Bom Sucesso levou 40 minutos no trânsito pesado da tarde carioca. Durante o trajeto, Ricardo contou mais sobre Dona Teresa, sua mãe de 61 anos que estava internada há 3 semanas devido a complicações do diabetes. Ela está com medo de conhecer a senhora, admitiu. Acha que uma mulher como a senhora não pode estar interessada de verdade no filho dela. E você? O que você acha? Camila perguntou, observando o perfil dele enquanto ele dirigia concentrado no trânsito. Às vezes eu também tenho medo de que isso seja só uma fase. Ele respondeu honestamente, que a senhora vai acordar um dia e perceber que pode ter muito melhor do que um técnico em refrigeração sem estudo superior. Camila sentiu o coração apertar ao ouvir a insegurança na voz dele. Ricardo, para o carro, ela pediu. Ele olhou para ela assustado, mas obedeceu, estacionando no acostamento da linha vermelha. O que foi? Ele perguntou, preocupado. Camila se virou completamente para encará-lo. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou aqui por pena, por carência ou por qualquer outra. Razão que não seja o fato de que você me faz sentir valorizada. Você me faz rir, me faz sentir protegida, me faz querer ser uma pessoa melhor. Isso não tem nada a ver com diploma ou conta bancária. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Eu nunca tive isso na vida, admitiu. Uma mulher que me olhasse como se eu fosse suficiente do jeito que sou. Camila segurou a mão dele por cima do câmbio. Então vamos parar de ter medo e ver onde isso pode nos levar? O hospital era exatamente como Ricardo havia descrito. Um prédio antigo, corredores lotados, cheiro forte de desinfetante misturado com o odor característico de lugar onde há muito sofrimento. Camila, que estava acostumada com hospitais particulares, sentiu um aperto no peito ao ver tanta gente esperando atendimento nos corredores. Mas o que mais a impressionou foi como Ricardo conhecia todos os funcionários pelo nome, como ele cumprimentava outros pacientes e familiares, com genuíno carinho. Dona Teresa estava numa enfermaria com mais 5 pacientes, numa cama próxima à janela que Ricardo sempre pedia para ela ficar. Quando viu Camila entrando ao lado do filho, seus olhos se arregalaram de surpresa. Era uma senhora pequena, com cabelos grisalhos presos num coque simples, usando uma camisola do hospital que havia visto dias melhores. Mamãe, essa é a Camila que eu te falei, Ricardo disse, se aproximando para beijar a testa da mãe. Dona Teresa estendeu uma mão trêmula, claramente nervosa. Muito prazer, Dona Teresa, Camila disse com um sorriso caloroso. Ricardo fala da senhora o tempo todo. Trouxe uns brigadeiros que fiz ontem. Ela entregou uma pequena marmita que havia preparado especialmente. Os olhos da senhora se encheram de lágrimas. A senhorita fez brigadeiro para mim? Perguntou incrédula. Faz tanto tempo que ninguém cozinha algo especial para mim. Camila sentiu um nó na garganta ao perceber como um gesto simples podia significar tanto para alguém. As 3 horas que passaram no hospital foram reveladoras. Camila viu como Ricardo cuidava da mãe com uma paciência infinita,
como ele sabia exatamente quais medicamentos ela tomava e em que horários, como ele havia decorado os nomes de todos os médicos e enfermeiros para conseguir o melhor atendimento possível. Viu também como Dona Teresa, apesar da timidez inicial, era uma mulher inteligente e observadora, que fazia perguntas perspicazes e tinha opiniões firmes sobre tudo. Camila, Dona Teresa disse quando Ricardo saiu para falar com a enfermeira. Posso fazer uma pergunta meio indiscreta? Camila assentiu, preparada para qualquer coisa. Por que uma moça bonita e educada como você está interessada no meu filho? Não estou desmerecendo ele, pelo contrário, sei que é um homem bom, mas vocês são de mundos muito diferentes. A pergunta era direta, mas feita com carinho genuíno. Dona Teresa, Camila respondeu, eu passei 8 anos casada com um homem do meu mundo, como a senhora diz. E sabe o que ele me deu? Traição, desprezo e a sensação de que eu não valia nada. Seu filho, em poucas semanas, me mostrou o que é ser tratada com respeito e carinho verdadeiros. Dona Teresa a observou por um longo momento. E você não tem medo do que as pessoas vão falar? Camila sorriu. Estou aprendendo que a opinião de quem não me ama de verdade não deveria importar tanto assim. Quando Ricardo voltou, encontrou as 2 mulheres rindo de alguma história que Dona Teresa estava contando sobre a infância dele. Ver sua mãe relaxada e feliz pela primeira vez em semanas fez o coração dele se encher de uma gratidão que ele mal sabia como expressar. Na volta para casa, o clima no carro era completamente diferente. Sua mãe é incrível, Camila disse. Forte, inteligente, engraçada. Agora eu entendo de onde você tirou esse coração bom. Ricardo sorriu, mais relaxado do que ela havia visto até então. Ela gostou da senhora também? Disse que você é a primeira pessoa em anos que a trata como gente, não como coitadinha. E se essa mensagem está tocando seu coração de alguma forma, se você sentiu algo verdadeiro nessa história até aqui, clique em Valeu demais para apoiar esse canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias como essa, que mostram que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados e entre as pessoas mais improváveis. Quando chegaram ao prédio de Camila, nenhum dos 2 queria que o dia terminasse. Ricardo, você gostaria de subir para jantar? Ela perguntou. Posso cozinhar alguma coisa para nós? Ele hesitou apenas por um segundo antes de aceitar. Estava começando a acreditar que talvez, só talvez, ele merecia ser feliz também. Mas o que eles não sabiam era que alguém estava observando tudo da janela do apartamento em frente. A vizinha fofoqueira do prédio, Dona Marta, que não perdia uma oportunidade de espalhar novidades sobre a vida alheia. E ela acabara de ter material suficiente para semanas de conversas maliciosas. Dividir a vida com alguém de verdade. Após o jantar, eles se sentaram na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade que se espalhavam até o horizonte. Foi ali, com o vento suave da noite e o som distante do mar, que Ricardo finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que o atormentava há dias. Camila, o que está acontecendo entre nós? Porque eu preciso saber se isso é real ou se eu estou me iludindo. A pergunta veio carregada de uma vulnerabilidade que fez o coração de Camila apertar. Ela se virou para encará-lo, vendo naquele homem trabalhador uma fragilidade que ele raramente mostrava. É real, Ricardo. Pelo menos para mim é. Eu não sei onde isso vai dar. Não sei como vamos lidar com as diferenças entre nossos mundos, mas sei que não quero mais fingir que não sinto nada por você. Mesmo sabendo que eu não posso te dar o que você está acostumada, ele insistiu. Mesmo sabendo que as pessoas vão julgar, que sua família provavelmente não vai aceitar, que eu nunca vou conseguir te levar nos lugares que você frequentava? Camila se levantou da cadeira e foi até a grade da varanda, observando o movimento da rua lá embaixo. Ricardo, você quer saber a verdade? Esses lugares que eu frequentava me deixavam vazia. Essas pessoas que me aceitavam socialmente me desprezavam pelas costas. Essa vida que eu tinha era uma prisão dourada. Ela se virou para ele novamente. Prefiro ser feliz num apartamento pequeno em Madureira do que infeliz numa mansão em Ipanema. As palavras dela soaram sinceras, mas Ricardo havia crescido sendo constantemente lembrado de seu lugar na sociedade. E se um dia você se cansar
E se a novidade passar e você perceber que sente falta da sua vida anterior? A insegurança na voz dele partiu o coração de Camila. Então me dá uma chance de provar que isso não vai acontecer, ela disse, se aproximando e segurando as mãos dele. Me deixa conhecer sua vida de verdade. Me apresenta para seus amigos. Me leva nos lugares que você gosta de ir. Me deixa fazer parte do seu mundo. Foi nesse momento que eles ouviram o barulho do elevador parando no andar e passos no corredor. Segundos depois, alguém bateu na porta com uma insistência que não parecia amigável. Camila franziu a testa. Não estava esperando ninguém e já passava das 10 da noite. Camila, abre essa porta agora! Uma voz feminina gritou do corredor. Era Patrícia, sua irmã mais velha. O sangue de Camila gelou. Patrícia só aparecia sem avisar quando queria brigar sobre alguma coisa, e pelo tom de voz ela estava furiosa. Ricardo, talvez seja melhor você ir pelo elevador de serviço, ela sussurrou. Minha irmã deve ter ouvido alguma fofoca e... Não! Ricardo a interrompeu, se levantando da cadeira. Não vou sair escondido como se estivesse fazendo algo errado. Se ela tem problema comigo, que fale na minha frente. A batida na porta se intensificou. Camila, eu sei que você está aí, e sei também quem está com você. Camila respirou fundo e foi atender, com Ricardo logo atrás dela. Quando abriu a porta, se deparou com Patrícia segurando o celular na mão, com uma expressão de fúria que ela conhecia bem. É verdade o que a dona Marta me contou? Patrícia começou atacando, nem se dando ao trabalho de cumprimentar. Que você está se envolvendo com o técnico que vem aqui consertar as coisas? Seus olhos se fixaram em Ricardo, que estava parado atrás de Camila, com uma postura digna, mas claramente desconfortável. Patrícia, entra e senta. Vamos conversar como pessoas civilizadas, Camila disse, tentando manter a calma. Mas sua irmã não estava interessada em civilidade. Conversar o quê, Camila? Você acabou de se divorciar de um advogado respeitado e agora está se rebaixando a isso? O que papai e mamãe vão falar quando souberem? A palavra rebaixando atingiu Ricardo como um soco no estômago. Era exatamente o que ele sempre temeu ouvir. A confirmação de que, aos olhos da família de Camila, ele não passava de um problema a ser resolvido. Ele deu um passo à frente. Com licença, senhora, mas eu tenho nome. É Ricardo. Patrícia o ignorou completamente, continuando a falar com Camila como se ele não existisse. Você perdeu o juízo? Um homem sem estudo, sem dinheiro, que mora numa favela? Camila, você tem 28 anos, ainda pode refazer sua vida com alguém decente. Chega! Camila explodiu, com uma raiva que surpreendeu. Até ela mesma. Primeiro, Ricardo não mora em favela, mora em Madureira. Segundo, ele tem mais caráter e decência que qualquer homem educado que eu já conheci, incluindo meu ex-marido. Terceiro, se você não consegue tratá-lo com respeito, pode ir embora da minha casa agora. O silêncio que se seguiu foi tenso. Patrícia olhou para a irmã como se não a reconhecesse. Camila, você não pode estar falando sério. Pensa na nossa família, na nossa reputação. O que as pessoas vão dizer? Vão dizer a mesma coisa que diziam quando meu marido me traía. Camila respondeu com uma frieza que cortava. Que eu merecia porque não soube segurar meu homem. Ou quando eu me divorciei. Que eu era fracassada porque não consegui manter um casamento. Patrícia, as pessoas sempre vão falar. A diferença é que agora eu não ligo mais. Ricardo, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão, finalmente falou. Senhora Patrícia, eu entendo sua preocupação com sua irmã. Se eu fosse você, provavelmente pensaria a mesma coisa. Sua voz era calma, mas firme. Mas eu quero que saiba que jamais faria mal para Camila. Eu a respeito e ela me faz querer ser um homem melhor a cada dia. Patrícia o olhou com desprezo. Respeito não paga conta, não garante estabilidade financeira, não oferece o futuro que ela merece. Ricardo sentiu cada palavra como uma facada, mas manteve a compostura. A senhora tem razão. Eu não posso oferecer luxo, mas posso oferecer lealdade, carinho verdadeiro e a certeza de que ela nunca será traída ou desrespeitada por mim. Isso não é suficiente, Patrícia gritou. Camila precisa de um homem que possa sustentá-la, que tenha posição social, que me trate como lixo desde que tenha diploma na parede. Camila interrompeu. Patrícia,
Eu tentei durante 8 anos ser a esposa perfeita de um homem adequado e quase morri de infelicidade. Agora encontrei alguém que me ama de verdade e você quer que eu desista por causa de convenções sociais? A briga continuou por mais de 1 hora, com Patrícia usando todos os argumentos possíveis, desde preocupação financeira até ameaças de contar para os pais. Ricardo permaneceu ali durante toda a discussão, mesmo quando Patrícia sugeriu várias vezes que ele deveria ir embora e deixar as irmãs conversarem. Ele não disse muito, mas sua presença constante foi um apoio silencioso que Camila sentiu profundamente. Finalmente, Patrícia percebeu que não estava conseguindo convencer a irmã. Está bem, Camila, comete esse erro se você quer, mas não venha chorar para mim quando tudo der errado. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta. E você? Ela disse apontando para Ricardo. Espero sinceramente que suas intenções sejam realmente honestas, porque se você machucar minha irmã, vai ter que lidar comigo. Quando a porta finalmente se fechou, Camila desabou no sofá, exausta emocionalmente. Desculpa, Ricardo. Desculpa você ter passado por isso. Ele se sentou ao lado dela, puxando-a para um abraço. Não precisa pedir desculpa por defender o que sente, disse baixinho. Mas agora você viu como vai ser. Sua família inteira vai reagir assim. Camila se afastou para olhá-lo nos olhos. E daí? Minha família me criticou quando me casei jovem demais. Me criticou quando permaneci casada com um homem que me traía. Me criticou quando me divorciei. Ricardo, eles vão me criticar independente do que eu faça. Pelo menos agora, estou sendo criticada por algo que me faz feliz. Questões práticas importantes? Ricardo também não estava bem. Mesmo tentando disfarçar, Camila percebia que ele estava mais quieto, mais distante. Durante os 3 dias seguintes, ele arrumou desculpas para não aparecer no apartamento. Disse que tinha muito trabalho, que a mãe precisava de mais atenção no hospital, que estava com problemas no seu próprio apartamento. Camila sabia que eram mentiras, mas não sabia como abordar o assunto sem parecer que estava pressionando. Foi na quinta-feira que tudo explodiu. Camila havia marcado de encontrar Ricardo na saída do hospital, depois da visita à Dona Teresa. Quando chegou lá, o encontrou sentado no banco do lado de fora, com uma expressão abatida que ela nunca havia visto. Ricardo, o que houve? Sua mãe está bem? Perguntou, se sentando ao lado dele. Mamãe está melhor. Vai ter alta semana que vem. Ele respondeu sem olhar para ela. Camila, preciso falar com você sobre uma coisa. O tom dele era tão sério que ela sentiu o estômago se contrair. Estou pensando que talvez sua irmã tenha razão em algumas coisas. As palavras dele foram como um balde de água fria. O que você quer dizer com isso? Camila perguntou, tentando manter a voz controlada. Ricardo finalmente a encarou e ela viu nos olhos dele uma dor profunda. Camila, eu amo você. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Mas eu não posso ser egoísta com seus sentimentos. Ricardo, o que está acontecendo? Fala comigo. Ela segurou a mão dele, mas sentiu que ele estava tenso, distante. Acontece que eu passei os últimos dias pensando no que sua irmã disse, e por mais que doa admitir, algumas coisas fazem sentido. Você merece estabilidade financeira, merece um homem que possa te levar para viajar, que possa comprar uma casa boa para vocês morarem, que possa te dar filhos sem se preocupar se vai conseguir pagar a escola. Camila sentiu uma mistura de raiva e desespero crescendo no peito. E você acha que eu não pensei em tudo isso antes de me entregar a esse sentimento? Ela se virou completamente para encará-lo. Ricardo, você acha que eu sou tão fútil assim? Que não sei distinguir entre o que é importante de verdade e o que é superficial? Não é isso, ele respondeu, passando as mãos pelos cabelos num gesto de frustração. É que eu vejo como você vivia antes. Vejo as roupas que você usa, os produtos que tem em casa, a facilidade que você tem com certas coisas. Como eu vou sustentar isso com o meu salário? Como vou competir com as lembranças de uma vida mais confortável? A conversa estava tomando um rumo que assustava Camila. Ricardo, você está falando como se eu fosse uma mercadoria que precisa ser sustentada. Eu trabalho, eu tenho minha própria renda, não preciso que ninguém me sustente. Ela fez uma pausa, tentando controlar a emoção. E outra coisa, você não está competindo com ninguém. Meu ex-marido me dava conforto material, mas me negava carinho, fidelidade, respeito.
Você me dá tudo o que realmente importa. Mas e se não for suficiente? Ricardo perguntou, e havia tanta insegurança na voz dele que partiu o coração de Camila. E se um dia você olhar para mim e perceber que abriu mão de muito para ficar com pouco? Camila sentiu lágrimas queimando os olhos. Você realmente acredita que eu sou tão superficial assim? O silêncio que se seguiu foi devastador. Ricardo não respondeu imediatamente, e essa hesitação disse tudo o que Camila precisava ouvir. Entendo, ela disse, se levantando do banco. Você realmente acredita que eu vou te abandonar quando encontrar algo melhor? A voz dela estava quebrada, mas firme. Ricardo, se você não confia no que eu sinto por você, então talvez sua irmã esteja certa mesmo. Talvez isso não tenha futuro. Camila, espera. Ele tentou segurar o braço dela, mas ela se afastou. Não, Ricardo. Eu passei 8 anos da minha vida com um homem que não me valorizava. Não vou passar nem mais um dia com alguém que não acredita que eu possa amá-lo de verdade. Ela começou a se afastar, mas parou e se virou uma última vez. Quando você decidir se quer lutar por nós ou se prefere se esconder atrás dos seus medos, me procura. Camila foi embora deixando Ricardo sozinho no banco, com o coração partido e a certeza de que havia acabado de destruir a melhor coisa que já havia acontecido na sua vida. Mas o orgulho ferido e os anos de insegurança eram mais fortes que a razão naquele momento. Os dias que se seguiram foram torturantes para ambos. Camila voltou à rotina de antes de conhecer Ricardo. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa e se trancava no apartamento. Mas agora tudo a lembrava dele. A cozinha onde ele havia espantado a cobra, a varanda onde conversaram até tarde, o sofá onde dividiram medos e sonhos. A casa parecia um mausoléu de um amor que havia morrido antes de ter a chance de florescer completamente. Ricardo também não estava bem. No trabalho, cometia erros bobos porque não conseguia se concentrar. À noite, ficava acordado pensando nas palavras de Camila, na forma como ela havia defendido o relacionamento deles, na dor que viu nos olhos dela quando ele demonstrou não confiar no amor que ela dizia sentir. Dona Teresa, mesmo debilitada pela doença, percebeu que algo estava errado com o filho. Ricardo, o que houve com a Camila? Faz 1 semana que você não fala nela, Dona Teresa perguntou, durante uma das visitas. Acabou, mãe? Ele respondeu secamente. Era melhor assim mesmo. Mundos diferentes, sabe como é. Mas Dona Teresa conhecia o filho bem demais para acreditar naquela explicação superficial. Filho, senta aqui do lado da mamãe, ela disse dando tapinhas na cama. Você está sofrendo. Isso qualquer um vê. E ela também deve estar, porque uma mulher não briga por um homem como ela, brigou por você se não estiver apaixonada de verdade. Ricardo se sentou, evitando olhar nos olhos da mãe. Mamãe, a família dela tem razão. Ela merece coisa melhor. E quem disse que você não é coisa boa? Dona Teresa perguntou com firmeza. Ricardo, eu te criei para ser um homem honesto, trabalhador, respeitoso. Isso não vale nada? Você acha que dinheiro é mais importante que caráter? Ela segurou a mão do filho. Meu filho, eu vi como aquela menina olhava para você. Não era olhar de pena nem de curiosidade. Era olhar de mulher apaixonada. Mas, mãe, e se ela se cansar? E se um dia ela perceber que pode ter alguém com mais condições? A voz de Ricardo estava carregada de uma dor que Dona Teresa sentia no próprio peito. E se você morrer atropelado amanhã? Ela rebateu. Filho, a vida é feita de e se. Você pode ficar a vida inteira com medo do que pode acontecer ou pode lutar pelo que tem certeza que sente agora. Foi nesse momento que uma enfermeira entrou no quarto para avisar que havia uma visita para Dona Teresa. Mas quem pode ser? Ela perguntou confusa. Só o Ricardo me visita. A enfermeira sorriu. É uma moça loira. Disse que se chama Camila. O coração de Ricardo disparou. Camila havia vindo ao hospital mesmo depois da briga. Mesmo depois dele ter praticamente acabado com tudo. Ele não sabia se ficava ou se saía, se encarava a situação ou se fugia mais uma vez. Dona Teresa tomou a decisão por ele. Enfermeira, manda ela entrar. E Ricardo, você vai ficar aqui e resolver essa situação como o homem que eu te criei para ser. Me conta uma coisa. Você já passou por uma situação onde o medo de se machucar te impediu de lutar por algo que realmente queria?
Essa é uma das partes mais difíceis do amor. Aprender a confiar, mesmo quando tudo dentro da gente grita para fugir. Se inscreve no canal para não perder o final dessa história, porque o que está vindo vai mostrar que às vezes precisamos quase perder tudo para entender o que realmente vale a pena. E deixa nos comentários, você acha que Ricardo deveria ter confiado mais no amor de Camila ou os medos dele eram justificados? Está se sentindo? A estratégia de Camila era clara. Ela havia vindo para se despedir de Dona Teresa, não para tentar reconciliação com Ricardo. Estou melhor, querida. Amanhã mesmo vou ter alta. Dona Teresa respondeu, mas seus olhos ficavam indo de Camila para o filho, tentando entender a tensão no ar. Que bom saber disso, Camila disse, se sentando na cadeira ao lado da cama. Trouxe umas frutas que a senhora gosta e mais uns brigadeirinhos. Ricardo permaneceu em pé no canto do quarto, sem saber se ficava ou se saía. A presença de Camila o estava deixando completamente desestabilizado. Ela parecia mais forte, mais decidida, mas ao mesmo tempo havia algo quebrado em seu jeito que o fazia querer pedir perdão por tudo que havia acontecido. Camila, ele começou, mas ela o cortou sem nem olhar na direção dele. Dona Teresa, eu vim aqui para me despedir da senhora. Camila disse, mantendo o foco na mãe de Ricardo. Vou me mudar do Rio na próxima semana. Consegui uma transferência para São Paulo, no trabalho. As palavras caíram como uma bomba no quarto. Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Como assim se mudar? Ele perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Camila finalmente olhou para ele, mas seu olhar era frio, distante. Não tem mais nada me prendendo aqui no Rio, ela disse simplesmente. Meu casamento acabou. Minha família não me entende. E ela fez uma pausa significativa. As pessoas que eu achava que me amavam deixaram claro que não confiam em mim. A frase foi direto ao coração de Ricardo, que sentiu a força das próprias palavras voltando para atormentá-lo. Dona Teresa, percebendo a gravidade da situação, resolveu intervir. Camila, querida, você não acha que estão sendo muito orgulhosos vocês dois? Ela olhou para o filho. Ricardo, você está deixando a mulher da sua vida ir embora por causa do quê? De medo? De orgulho? Depois se virou para Camila. E você, minha filha, está fugindo em vez de lutar pelo que sente. Eu lutei, Dona Teresa, Camila respondeu, e pela primeira vez sua voz mostrou fragilidade. Enfrentei minha irmã, estava disposta a enfrentar minha família inteira, abri mão da aprovação de todo mundo, mas não posso lutar sozinha. Não posso amar alguém que não acredita que merece ser amado. Ricardo sentiu cada palavra como uma punhalada. Vendo Camila ali, tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante, ele percebeu a dimensão do que havia perdido. Camila, eu... Tentou falar, mas ela se levantou da cadeira, se preparando para ir embora. Dona Teresa, foi um prazer conhecer a senhora. Cuide-se bem e seja muito feliz, Camila disse, beijando a testa da senhora. E obrigada por ter criado um filho tão especial, mesmo que ele não acredite nisso. Ela se dirigiu para a porta, mas Dona Teresa a chamou. Camila, espera um minuto. A voz da senhora tinha uma autoridade que fez ambos pararem. Ricardo, levanta. Daí e vai atrás da mulher que você ama. Agora. Porque se você deixar ela sair por essa porta, você vai se arrepender pelo resto da vida. Ela olhou para Camila. E você, minha filha? Dá mais uma chance para esse coração teimoso. Ele está morrendo de medo, mas eu nunca vi meu filho amar ninguém como ama você. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Um dos outros pacientes da enfermaria, um senhor de uns 70 anos que estava acompanhando a conversa, resolveu falar. Moça, posso dar uma opinião de quem já viveu muito? Camila parou curiosa. Eu estou casado há 48 anos com a mesma mulher. Sabe como conseguimos? Não foi porque éramos perfeitos, foi porque toda vez que o medo bateu, e bateu muitas vezes, nós escolhemos ficar e lutar juntos. Outro paciente, uma senhora na cama ao lado, complementou. Querida, eu tive 3 casamentos. O primeiro foi por dinheiro, o segundo por status social, o terceiro por amor. Adivinha qual me fez feliz? Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas ainda não tinha certeza se queria ouvir mais. Camila, Ricardo finalmente encontrou coragem para falar, se aproximando dela. Você está certa sobre tudo.
Eu não confiei no seu amor porque nunca achei que merecia ser amado por alguém como você. Passei a vida inteira sendo lembrado do meu lugar na sociedade. E quando você apareceu oferecendo algo que eu sempre sonhei, mas nunca achei possível, eu entrei em pânico. Ele parou bem na frente dela, forçando-a a olhar em seus olhos. Mas eu prefiro tentar e fracassar do que passar o resto da vida me perguntando e se. Prefiro lutar por nós, mesmo com medo, do que te deixar ir embora e morrer de arrependimento. A voz dele estava quebrada, mas firme. Se você ainda sente alguma coisa por mim, me dá mais uma chance. Uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. Camila ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas escorrendo pelo rosto. Todo o quarto estava em silêncio, esperando sua resposta. Ricardo, ela finalmente falou. Eu não quero que você seja outro homem. Eu me apaixonei por você, por esse homem inseguro, trabalhador, dedicado, que tem medo, mas enfrenta seus medos. Não quero que você mude para me merecer. Quero que você acredite que já me merece. Foi Dona Teresa quem quebrou o silêncio emocional que se seguiu. Agora vocês dois param de bobagem e se abraçam logo, que eu preciso saber se vou ter netos para estragar. O comentário arrancou risos de todo o quarto, incluindo de Camila e Ricardo, que finalmente se abraçaram. Um abraço desesperado de quem quase perdeu tudo. Não vai para São Paulo, Ricardo sussurrou no ouvido dela. Fica aqui e constrói uma vida comigo. Não vai ser perfeita, não vai ser fácil, mas vai ser nossa. Camila se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. Só se você prometer uma coisa. Qualquer coisa, ele respondeu sem hesitar. Promete que da próxima vez que você ficar com medo, você fala comigo, que nós enfrentamos as dificuldades juntos, não cada um no seu canto. Prometo, Ricardo disse, e selaram o acordo com um beijo que arrancou aplausos de toda a enfermaria. Dona Teresa estava chorando de emoção, e até os outros pacientes estavam comemorando como se fossem parentes do casal. Mas a realidade ainda precisava ser enfrentada. Camila cancelou a transferência para São Paulo, mas ainda tinha que lidar com a família. Ricardo ainda tinha suas inseguranças, mesmo com toda a determinação renovada, e eles ainda eram duas pessoas de mundos muito diferentes tentando construir algo juntos. Furiosa da mãe, chegou numa terça-feira à noite, quando Camila e Ricardo estavam jantando no apartamento. Camila, é verdade que você está namorando um técnico? A voz da mãe saiu pelo viva-voz, carregada de incredulidade e desapontamento. Ricardo, que estava lavando a louça, congelou ao ouvir a pergunta. Camila olhou para ele e fez um gesto para que continuasse o que estava fazendo. Eles haviam prometido enfrentar tudo juntos, e ela não ia deixar ele se sentir constrangido nas própria casa. Mãe, eu estou namorando um homem maravilhoso que se chama Ricardo, que me trata com respeito e carinho e com quem sou feliz. Camila respondeu, mantendo a voz firme. Se o fato dele ser técnico em refrigeração é mais importante para a senhora do que minha felicidade, então temos um problema sério para resolver. A conversa se estendeu por mais de 1 hora, com a mãe usando todos os argumentos que Patrícia já havia usado antes. Mas desta vez, Ricardo não saiu correndo e ficou ali, ouvindo cada crítica, cada questionamento sobre suas intenções e capacidades, mas também ouvindo Camila defender o relacionamento deles com uma firmeza que o fez se apaixonar ainda mais por ela. Mãe, a senhora me criou para ser uma mulher independente e inteligente, Camila disse quando a conversa estava chegando ao fim. Então confie na educação que me deu. Confie que sei escolher as pessoas que merecem meu amor. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, até que a mãe finalmente suspirou. Está bem, Camila, mas eu quero conhecer esse Ricardo. Se ele é tão especial assim, ele não deve ter medo de conversar com os pais da namorada. Foi assim que, no sábado seguinte, Ricardo se encontrou sentado na sala da casa dos pais de Camila em Ipanema, usando o único terno que possuía, emprestado de um amigo, e tentando responder a perguntas que mais pareciam um interrogatório policial. O pai de Camila, um engenheiro aposentado, queria saber sobre planos de carreira, estabilidade financeira e perspectivas de crescimento. A mãe questionava sobre família, religião e intenções com a filha. Seu Ricardo, o pai disse em determinado momento, o que exatamente você pretende oferecer para nossa filha?
Ela está acostumada com um padrão de vida que... Ricardo o interrompeu educadamente, mas com firmeza. Senhor Paulo, eu sei que não posso oferecer luxo, mas posso oferecer fidelidade, respeito e um amor verdadeiro. Posso prometer que... Vou trabalhar todos os dias para construir uma vida boa para nós dois, mesmo que seja uma vida simples. A mãe de Camila, Dona Alzira, observava Ricardo cuidadosamente enquanto ele falava. Havia algo na sinceridade dele, na forma como seus olhos brilhavam quando mencionava a filha, que a estava impressionando contra sua vontade. E se um dia Camila quiser filhos? Como vocês vão sustentar uma família com seu salário? Foi Camila quem respondeu. Mãe, eu também trabalho e ganho bem. Não preciso ser sustentada por ninguém. E se tivermos filhos, vamos criá-los com amor, valores e a certeza de que são desejados. Isso é mais importante que uma conta bancária gorda. Ricardo segurou a mão dela por baixo da mesa, grato pelo apoio constante. O almoço foi tenso no início, mas gradualmente o clima foi se aquecendo. Ricardo contou histórias engraçadas do trabalho, falou sobre como cuidava da mãe, demonstrou conhecimento sobre assuntos diversos que surpreenderam os pais de Camila. Ele pode não ter diploma universitário, mas era inteligente, bem informado e, principalmente, era óbvio quanto amava a filha deles. O momento decisivo aconteceu quando Dona Alzira perguntou sobre Dona Teresa. Como está sua mãe, Ricardo? Camila me contou que ela esteve doente. O rosto dele se iluminou quando falou da mãe, da luta dela contra o diabetes, de como era forte e corajosa. A senhora gostaria de conhecê-la? Ela sempre diz que quer agradecer pessoalmente por terem criado uma filha tão especial. Foi essa frase que derreteu o coração de Dona Alzira. Ver como Ricardo se referia à filha dela, com tanto carinho e admiração genuínos, fez ela perceber que talvez estivesse julgando pelo lado errado. Eu gostaria muito de conhecer Dona Teresa, ela respondeu, sorrindo pela primeira vez no dia. Quando saíram de lá, 3 horas depois, os pais não estavam completamente convertidos, mas não estavam mais hostis. Vai demorar um tempo para eles se acostumarem, Camila disse no ônibus voltando para casa. Ricardo havia vendido o carro para pagar o tratamento da mãe. Mas o importante é que eles viram quem você realmente é. Os meses seguintes trouxeram outros desafios. Ricardo perdeu 2 clientes importantes porque achavam inadequado ele namorar uma mulher de classe social superior. Camila enfrentou comentários maldosos no trabalho e perdeu algumas amizades. Houve momentos em que ambos questionaram se valeria a pena continuar enfrentando tanta resistência. Mas também houve momentos mágicos, como quando Ricardo conseguiu um contrato grande com uma empresa e pode alugar um apartamento maior em um bairro melhor, para onde se mudaram juntos. Como quando Camila conheceu os amigos de Ricardo e descobriu que podia ser feliz numa mesa de bar bebendo cerveja e rindo de piadas simples. Como quando Dona Teresa e Dona Alzira se tornaram amigas improváveis, unidas pelo amor que sentiam pelos filhos. O pedido de casamento veio 1 ano depois do primeiro encontro, no mesmo hospital onde haviam se reconciliado. Ricardo havia preparado tudo com Dona Teresa, que fingiu estar passando mal para que Camila viesse correndo. Quando ela chegou à enfermaria, encontrou Ricardo de joelhos no chão, segurando um anel simples, mas escolhido com carinho. Camila, há exatamente 1 ano você entrou na minha vida como um furacão e transformou tudo. Ele disse tremendo de nervoso. Você me ensinou que eu mereço ser amado. Me deu coragem para sonhar com uma família. Me fez querer ser um homem melhor todos os dias. Casa comigo? A resposta dela veio entre lágrimas de felicidade. E mais uma vez, a enfermaria inteira aplaudiu o casal. Dona Teresa chorava de emoção. Os outros pacientes comemoravam e até os médicos pararam para acompanhar a cena. O casamento foi simples, realizado no quintal da casa dos pais de Camila, com churrasqueira, cerveja gelada e muito sorriso. Ricardo usou o mesmo terno emprestado do primeiro almoço. Camila escolheu um vestido branco simples que comprou numa loja de bairro. Não houve buffet luxuoso nem decoração cara, mas havia tanto amor no ar que ninguém sentiu falta de nada. Durante a festa, Dona Alzira puxou Ricardo para um canto. Eu preciso pedir desculpas, ela disse. Eu julguei você pelas coisas erradas. Hoje, vendo minha filha sorrir como não sorria há anos, eu entendi que vocês estavam certos desde o início.
Ricardo abraçou a sogra, emocionado. Obrigado por ter me dado uma chance de provar meu amor por ela. Hoje, 5 anos depois, eles vivem numa casa simples em Campo Grande, com 2 filhos pequenos que enchem a vida deles de alegria e correria. Ricardo expandiu o negócio e agora tem uma pequena empresa de refrigeração. Camila abriu uma agência de publicidade própria, especializada em pequenos negócios. Dona Teresa mora com eles e é a avó mais coruja do mundo. Não é uma vida de luxo, mas é uma vida plena. Eles brigam às vezes, como qualquer casal, mas sempre se lembram da promessa que fizeram no hospital: enfrentar os problemas juntos, não separados. Camila nunca sentiu falta dos restaurantes caros ou das viagens para o exterior. Ricardo nunca mais duvidou que merecia ser amado. E sabe o que é mais bonito nessa história toda? É que eles provaram que o amor verdadeiro não tem a ver com status social, conta bancária ou aprovação da sociedade. Tem a ver com encontrar alguém que te ame exatamente como você é, que te apoie nos seus sonhos e que escolha ficar ao seu lado, mesmo quando tudo parece estar contra vocês. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo podem estar passando por situações parecidas, tendo que escolher entre o que o coração quer e o que as pessoas esperam. Minha dica, depois de ter visto tantas histórias na vida, é simples: escolha sempre o amor verdadeiro. As pessoas vão falar de qualquer jeito, mas no final do dia, quem vai estar ao seu lado na cama é a pessoa que você escolheu amar, não a opinião dos outros. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você acredita no poder do amor verdadeiro de transformar vidas, eu quero te pedir carinhosamente que se inscreva neste canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias como essa, que mostram que a felicidade às vezes está escondida nos lugares mais simples da vida. E me conta nos comentários, qual foi a parte dessa história que mais te emocionou? Você já teve que lutar contra preconceitos por causa de alguém que amava? Suas histórias são importantes para a nossa comunidade, porque mostram que não estamos sozinhos nas nossas lutas. O amor, meus queridos, sempre vale a pena. Sempre. E quando é verdadeiro, ele vence qualquer obstáculo. Obrigada por me permitirem contar mais uma história de esperança para vocês. Um abraço carinhoso e até a próxima.